Tá daqui. Olá, muito boa noite. Tudo jóia com você? Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 7 de abril. A partir de agora, você acompanha as principais notícias dos bastidores aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, a movimentação nas salas das comissões, no plenário aqui da casa, os projetos de lei, as votações e também os fatos mais relevantes que aconteceram hoje aqui em nosso estado. No Alba Notícias, a gente vai conversar com uma nutricionista que vai dar dicas sobre como comer sem culpa os pratos da Semana Santa. Será que tem como? Algumas trocas aí para fazer toda a diferença? E você vai ver também. Xingamentos, apelidos, provocações. Brasil registra alta de casos de cyberbullying durante a pandemia. A ameaça virtual que cresce entre os adolescentes e pode ser fatal. A gente foi até a feira mostrar como estão os preços dos tradicionais produtos que não podem faltar no cardápio da Semana Santa. Os preços esse ano estão um pouco salgados. Agora a diferença não é tão estúpida, mas teve aumento sim. No momento do esporte, Lauro de Freitas cedia etapa baiana de futevôlei. Preparados, os atletas garantem espetáculo nas partidas e muito sangue no olho. E tem ainda as dicas da nossa agenda cultural para você programar o seu final de semana. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso Alba Notícias. Muito boa noite para você. Começamos a edição de hoje falando de um assunto delicado. Os apelidos, as provocações e até agressões físicas que sempre existiram no mundo escolar, mas que de uns anos para cá, essas atitudes passaram a ser vistas como forma de violência e ganharam nome. É o bullying, que significa aí intimidar, amedrontar. Você já conhece alguém que passou por uma situação parecida? Durante a pandemia e sem a sala de aula, o constrangimento intencional ganhou mais força pela internet e uma alta crescente de novos casos de violência virtual aqui no país. No Dia Nacional de Combate ao Bullying, especialistas alertam sobre a importância de perceber a vítima e ter um olhar de atenção também para o agressor. Qual o limite entre a brincadeira e o bullying? Essa associação entre o que é brincadeira e o que é bullying não dá para a gente fazer. Brincadeira é quando todos se divertem. Bullying, não. Bullying existe uma ação sistemática e violenta por si só, seja verbal, seja física. No espaço virtual, esse tipo de agressão que afeta crianças e adolescentes tomou nos últimos anos dimensões ainda maiores. No momento que uma situação de conflito acontece no ambiente escolar ou fora dele, por si só, é uma situação que é possível ser resolvida. Quando as pessoas filmam, por exemplo, fotografam e compartilham isso, aí nós temos uma potencialização do problema muito maior e, às vezes, esse compartilhar é muito mais grave do que a situação em si. O assunto é tão sério que pais de crianças e adolescentes vítimas dessa violência não se sentiram à vontade em autorizar a exposição de seus filhos para essa matéria. É que o cyberbullying pode matar. Ele foi a causa da morte do filho da cantora Valquíria em Natal durante a pandemia, quando o uso da internet aumentou significativamente. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos. Achou que as pessoas iriam achar engraçado, né? Mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. O Brasil é o segundo país no mundo em que as ofensas em meios digitais são mais frequentes, ficando atrás apenas da Índia. De acordo com o levantamento do Instituto Ipsos, empresa especialista em pesquisa de mercado e opinião pública, das 20.800 pessoas entrevistadas, 29% dos pais ou responsáveis relataram que os filhos já foram vítimas de violência online aqui no país.
A gente precisa fazer um trabalho muito intenso, muito cuidadoso, muito afetuoso, mas ao mesmo tempo muito intenso com quem pratica, com quem é vítima, mas sobretudo com todos os agentes que estão em volta. Porque muitas vezes já chega no adulto, seja orientador, seja pai, seja escola, já quando uma situação já aconteceu. Então, se os próprios colegas, os próprios amigos já percebem isso, eles já podem ser um agente de apoio, já podem orientar e ajudar para que ele procure um adulto. Então, qualquer situação, o diálogo sempre é o melhor caminho. Aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, um projeto de lei que visa implementar o Programa Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. De autoria do deputado Laerte do Vando, do PSC, a proposta pretende ampliar o conhecimento e capacitar professores e funcionários sobre o tema, para desenvolverem uma convivência mais harmônica no ambiente escolar. Vai estimular aos nossos jovens a utilizar as mídias sociais, as plataformas digitais, de uma maneira mais saudável, de certa forma, recriminando o bullying e o cyberbullying. É importante a gente se falar nisso, sendo que esse é um dos principais problemas que hoje atingem essa nova geração, os nossos jovens. Um problema que realmente tem causado danos até irreversíveis, podendo chegar até jovens, até chegar ao suicídio, só para você ter uma ideia. Mas com esse projeto, se Deus quiser, a gente conseguindo aprovar, eu acredito que nós vamos fazer um trabalho brilhante em cima disso, que vai, de certa forma, ajudar muito os nossos jovens. Essa semana, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui a presidente da Comissão de Tecnologia e Informação da OAB Bahia. Existe cada vez mais advogados especializados neste segmento, digital. E o cyberbullying é crime também, Chega um ponto que passa a ser um crime. Então, verificar, procurar seus direitos, tirar print, levantar todas as provas e mostrar para seu filho, sua filha, que ele pode ir em busca dos seus direitos e que este outro que está agredindo através da internet, muitas vezes escondidos, através de um fake, podem ser localizados e penalizados. Porque, como ela bem disse, internet é terra com lei. E a gente precisa também orientar as nossas crianças desse risco, da prática de um crime. Porque, como bem disse aí o primeiro entrevistado, a brincadeira só é boa quando agrada a todos. Se uma pessoa se sente agredida, aquilo ali já deixa de ser uma brincadeira. Fica o alerta e parabéns pela matéria à nossa colega Ila Saveira. Gente, daqui a 8 dias será celebrado o tradicional almoço da Sexta-feira Santa. Eita, que deu água na boca, Um momento aí suspenso nos últimos 2 anos por causa das restrições impostas pela Covid-19. Quantas famílias, deixaram de se reunir, de estar ali naquela mesa farta, conversando, falando de união, de renascimento. E com a inflação aí nas alturas, muitos alimentos consumidos nesse dia, como aquele peixe, o azeite de dendê e também o quiabo, do tão saboroso caruru, estão mais caros, minha gente. A tendência é que com a aproximação da data, eles fiquem ainda mais salgados. Olha aí nessa reportagem. Peixe, bacalhau, camarão seco, amendoim, quiabo, castanha, leite de coco, azeite de dendê. Esses são alguns dos produtos mais procurados pelos consumidores para o tradicional almoço da Sexta-feira Santa. Itens indispensáveis e que estão mais caros este ano. Para você ter uma ideia, o quiabo está custando em média R$ 6,90. O quilo da castanha quebrada sai por R$ 60 e o azeite de dendê, R$ 20. Entre os peixes, a preferência dos clientes está no robalo, que custa em média R$ 65 a peça inteira, ou R$ 85,90 em posta, mas todo limpo. O vermelho é outro peixe bem procurado para a data e está custando por volta de R$ 69 o quilo. A pescada amarela, R$ 75. Bijupirá, por R$ 59,90 o quilo. E o famoso bacalhau, R$ 89,90. Apesar da proximidade da data, essa comerciante afirma que por aqui o movimento ainda está bem fraco. Nossa previsão é que na próxima semana, ou a partir de quinta-feira dessa semana, as coisas melhorem. Mas por enquanto ainda está muito devagar.
Seu João tem um box aqui na Ceazinha. Assim como Dona Terezinha, ele também se queixa da baixa procura e acredita que o movimento não tem relação direta com os preços dos produtos, já que, segundo ele, os reajustes estão dentro do previsto para a época. Com relação ao ano passado, esse ano está um pouco mais elevado, né? Mas não é coisa de assustar não, entendeu? Não é coisa de assustar, dá para o consumidor levar seu pescado para sua mesa tranquilo. É fato, os preços dos alimentos estão mais caros, mas teve gente que ainda assim nem reclamou. Os preços esse ano estão um pouco salgados. Agora a diferença não é tão estúpida, mas teve aumento sim. Isso faz parte do comércio mesmo, a oportunidade, a época, faz com que aumente o preço de tudo. E daqui para a semana que vem, o alerta dos feirantes é que os principais produtos do almoço da Sexta-feira Santa ficarão mais salgados. E para quem prefere economizar, é bom adiantar o passo. Quiabo, cebola, o quiabo e a cebola, o camarão seco, o azeite de dendê. Quase tudo típico aí da comida baiana, eles aumentam. As feiras livres são locais que o consumidor pesquisa e pechincha de verdade em busca dos melhores preços e tentar levar para casa produtos mais baratos. Só que a inflação nesse mês de fevereiro chegou a 10,54% de acordo com o IBGE. Então fica difícil, praticamente impossível, tentar adequar no orçamento que já está apertado produtos com melhores preços, principalmente nessa altura do campeonato. Tradicionalmente, antes da Semana Santa, há um aumento por parte dos comerciantes, que vão justificar através do efeito demanda. Mas não acontece isso, é simplesmente um pouco de usura. Tanto que temos boas ofertas do próprio centro do quiabo, do azeite, da castanha. Não há uma falta de abastecimento que justifique esse aumento. Pois é, a hora é de pesquisar e pechinchar. Só não pode ficar sem um almoço que tanto baiano gosta. Afinal, é tempo daquele contato caloroso, depois de 2 anos sem reuniões familiares. Adorei a linguagem do economista, viu? Que esse pessoal das feiras que estão usurentos. E adorei também a expressão de Patrícia da pechincha. Então, aquele diálogo tipicamente baiano, cheio do nosso beabá, né? Que é o básico para que a gente mantenha aí essa Semana Santa repleta de opções, mais lógico, controlando o bolso, controlando o preço. A gente falou aí dessa questão, né? Do bolso na matéria que Patrícia está falando, da elevação desses preços, da inflação, dos produtos da Semana Santa que estão assim nas alturas. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a alimentação, né? Sobre o valor nutricional. Afinal, com tanta comida gostosa, e aí entra tudo isso aqui, o azeite de dendê, que é maravilhoso, aquele peixe bem temperado, né? Do tradicional almoço da Sexta-feira Santa, e também tem o chocolate no domingo, tem as sobremesas, né? Daquela reunião de familiares. Então, eu quero saber, né? Será que dá para comer sem culpa nesses dias? Você está aí pensando, né? Está preocupado? Quais são as dicas dos especialistas para substituir de forma assertiva, tanto em relação aos nutrientes, como também com relação ao valor calórico, para a mesa ficar bonita, ficar saborosa, mais leve, né, gente? Eu vou conversar agora com a nutricionista Maiana Oliveira. Ela está aqui com a gente no estúdio. Seja bem-vinda, Maiana. A oportunidade da gente dar dicas pensando no preço e pensando na caloria. Porque quando a gente fala de Semana Santa, é tanta coisa gostosa. Será que dá para equilibrar e pensar nessa questão da caloria mesmo, substituindo alguma receita, mas não deixando de ter ali opções que são tradicionais da Semana Santa? Olá, boa noite. É interessante sim a gente pensar no sabor e na caloria, só que a gente tem que pensar que como é uma coisa que vai ser um evento, né, que vai ser anual, como a gente conhece aqui na Bahia, então não necessariamente você precisa se privar. O interessante é que você faça, por exemplo, de repente, não que todas as receitas existam o azeite de dendê, mas que de repente você faça outros pratos como ensopados ou assados, que isso vai ajudar nessa questão. Outro ponto também é a questão das preparações, de repente você colocar uma salada, uma entrada de repente ser mais leve, porque esse conjunto é que vai fazer com que realmente a refeição seja nutritiva e que seja agradável para todos.
E as saladas têm várias opções que a gente pode usar a criatividade. A gente estava conversando nos bastidores sobre a importância da proteína, né? E aí tem os peixes leves, tem o atum, que eu acho que é uma boa pedida para salada, e o camarão, hein, que está oscilando, né? Às vezes o preço do camarão está baixíssimo, então pode ser uma oportunidade de incrementar aquela salada e fazer uma receita com camarão mais leve. Como é que é o valor nutricional dele? Exatamente, isso seria perfeito. Na verdade, essa questão de incrementar saladas, tanto cozidas quanto cruas, ou até assadas, né? Para que a gente consiga fazer essa junção. E aí, para a gente dar aquele gostinho mais interessante e também incrementar com relação à proteína, a gente pode colocar o camarão, como ela falou, tem outros crustáceos, como de repente o chumbinho, o siri, né? E a gente, na questão de estar colocando os peixes, a gente tem as opções também de estar colocando peixes que de repente não estão com preço tão alto quanto os peixes que a gente costumava, né? A gente tem o bacalhau, que é o peixe salgado que a gente mais gosta, mas a gente tem também a opção como, por exemplo, merluza salgada, né? Que vai dar um gosto parecido e vai ser um pouco menos custoso. A gente tem a questão do atum, a gente tem do vermelho, mas a gente também pode substituir por uma raia, ou então, de repente, por um robalo, ou então por uma tilápia, que vão dar sabor muito interessante à comida, mas não necessariamente vão onerar tanto no bolso. Gostei, a tilápia é uma ótima opção. Agora, tenho certeza que você que está em casa está pensando no chocolate, né? Como é que vai fugir desse chocolate que é tradicional no domingo? Mentira, a gente abre ovo da Páscoa antes e às vezes compra 2, 3 para comer na sexta, no sábado e no domingo. Não me diga que a opção é colocar o cacau não sei quantos %, tá? Porque perde um pouco o sabor. Eu sei que é ótimo, que tem antioxidantes e tal. Não tem um plano B, não, para a gente continuar com aquele chocolate ao leite, bem gostoso, e não tirar o chocolate da nossa dieta, pelo menos nesses dias? Exato. O ideal seria, na verdade, esse chocolate 70% para o dia a dia, né? Quer consumir um chocolatinho, quer consumir um doce, é o mais interessante. Mas assim como a Sexta-feira Santa, a Páscoa é uma data anual. Então, você comer, né, escolher o doce que você quer, o chocolate que você quer consumir, isso não vai causar grandes problemas. O ideal é que a gente faça isso com equilíbrio. Então, já que domingo você quer comer o chocolate, quer ser feliz, né, com seus familiares e amigos, não tem problema. Agora, nos outros dias, a gente dá uma equilibrada, já que sexta-feira tem azeite, sábado dá uma equilibrada, né, faz uma atividade física, bebe um pouco mais de água e domingo pode consumir a quantidade de chocolate, né, moderada, que não vai causar nenhum problema. Porque o que faz, na verdade, você ganhar ou perder peso é o que você come todos os dias. Então, o que você come esporadicamente, o que você come uma vez por semana, não vai causar tantos problemas. Principalmente se a gente pensar que a gente tem normalmente entre 3 e 5 refeições ao dia e esse chocolate vai ser uma delas. Então, isso não vai onerar tanto, não vai causar tantos problemas quanto a gente pensa. Exatamente. Vamos entrar então nesse assunto da compensação para a gente ir finalizando, porque tem gente que quando chega na segunda, né, depois do domingo de Páscoa, aí pronto, é jejum, é detox, é só suco verde, ou então é a dieta do leite. Começam aquelas dietas mirabolantes. Qual é a dica que você dá, né, para que a pessoa, sim, faça um detox, mas de forma saudável e que principalmente leve em consideração isso, a manutenção desse hábito por mais tempo? Exato. O ideal, na verdade, é que você pense que assim como você saiu do plano, você vai voltar para esse seu plano normal de alimentação. Então, não queira que, de repente, em 24 horas, seu corpo, os sintomas, eles saiam de maneira rápida. Então, assim, não adianta compensar fazendo dietas mirabolantes, restritivas ou atividade física extenuante. Volte ao seu normal, né? Atividade física regular, alimentação equilibrada, beber água, né? Isso vai fazer com que seu corpo naturalmente volte ao normal e que você tenha tudo restabelecido, sem problema nenhum. Joia, muito obrigada pelas informações. Alguma dica a mais, assim, que eu esqueci de perguntar e que você quer recomendar para o pessoal que vai escapulir? Eu recomendo normalmente a questão do azeite de oliva, ou do azeite de oliva junto com o azeite de dendê, né? Então, por exemplo, vai fazer uma moqueca, coloca assim um açafrão que ele vai dar aquela cor amarela que a gente gosta, né? Vai ficar bonito, e aí você coloca uma quantidade menor de azeite, porque não é necessariamente a quantidade de caloria que vai importar nesse momento, mas às vezes até a indisposição intestinal, né? Tem gente que tem um pouquinho mais de sintomas quando come azeite de dendê e em grande quantidade, porque normalmente são várias preparações que vão levar ele, a gente dosando um pouco fica melhor para a gente conseguir ter o resto do dia feliz junto com nossos familiares. E ali naquelas escolhas também, né, Maiana? Tem o vatapá, tem o caruru, tem a farofa,
Tem o arroz, então escolhe, hoje eu vou comer só o vatapá e o arroz, vou botar só uma colher do caruru, né, e vai compensando. Ou então, se você resolver comer tudo, que você coma um pouco de cada, né, para você realmente ser uma porção parecida com o que você come normalmente, e não de repente uma porção muito grande, porque esse estufamento também pode causar, digamos, sintomas depois que você terminar o consumo. Ok, adorei a entrevista, viu? Ótimas dicas, obrigada por ter vindo. Espero que você que está em casa também, né, tenha gostado das dicas, tenha aí registrado, anotado e leve para o seu dia a dia e já pense aí na sua Semana Santa, inclusive antes, né, na hora de comprar esses ingredientes, esses itens para as receitas e já faça aí esses pratos menos calóricos e muito mais saudáveis. Vamos mudar de assunto um pouquinho? Falar do volume das atividades turísticas aqui na Bahia é uma boa notícia. Houve um aumento de mais de 43% no quarto trimestre do ano de 2021 em relação aí ao mesmo período de 2020. E isso segundo informações que foram divulgadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Vamos lá saber essa e outras notícias no nosso giro direto da redação. Oi, Milena. Apesar de todas as 12 unidades da federação terem avançado, a Bahia se destacou, com crescimento de 47%, variação mais expressiva entre as unidades da federação, seguida por Pernambuco com 44%, depois Goiás e Rio Grande do Sul com 40% e 38%, respectivamente, e por fim, Espírito Santo com 36%. E agora, um alívio para o bolso dos brasileiros. O governo federal anunciou o fim da bandeira de escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado, e que gerava uma taxa extra na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Com o fim da bandeira, não haverá mais cobrança de taxa extra na conta de luz. A medida entra em vigor a partir do dia 16 de abril. O IFBA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, abriu inscrições para 650 vagas de curso técnico gratuito nas unidades que ficam nas cidades de Guanambi, Teixeira de Freitas e Santa Inês. As vagas são para as modalidades integradas e subsequentes ao ensino médio. As inscrições podem ser realizadas por meio do site ifbaiano.edu.br ou de forma presencial nos campos. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada pelas informações, Fernanda Dourado. Agora a gente vai para um breve intervalo. A seguir, Alceu Valença, Débora Coker, de dança a shows. Passando aí por exposições, você vai conferir daqui a pouco as nossas dicas na agenda cultural para você programar o seu final de semana. E ainda a preparação dos atletas do país inteiro para a etapa baiana de futevôlei, que vai acontecer em Lauro de Freitas. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias. Seja bem-vindo, você que chegou agora aqui na nossa rede Alba de comunicação. Para começar este bloco, nesta quinta-feira, o Diário Oficial da Alba divulgou a mudança partidária de alguns deputados aqui da casa. A publicação aponta 12 deputados estaduais da Bahia que aproveitaram a janela partidária para mudar de legenda, conforme prazo que é estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que foi encerrado no último dia 2 de abril. A maior movimentação aconteceu no União Brasil. 9 deputados ao todo ingressaram ou migraram para a legenda. Entre eles estão Sandro Regis, Pedro Tavares, Luciano Simões Filho e Alan Sanches, que continuaram no partido após a fusão do DEM com o PSL. Também passou para a União Brasil o deputado Robinho, que tinha assento no Progressistas, Marcelinho Veiga, que deixou o PSB, e Cátia Oliveira, que saiu do MDB. Já Davi Rios deixou o PSDB junto com Prisco, que não faz mais parte do PSC. Os Republicanos e o PT até agora tiveram apenas 2 e uma alteração, respectivamente. Thalita Oliveira trocou o PSL pelo Republicanos. Samuel Júnior se juntou a parlamentar e saiu do PDT. Júnior Muniz, que era Progressistas, agora faz parte do PT. A chamada janela partidária
É um prazo de 30 dias para que os parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato. A regra foi regulamentada pela reforma eleitoral de 2015 e acontece em todos os anos eleitorais, pelo menos 6 meses antes do pleito. As eleições de 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro. Serão eleitos presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. O segundo turno será no dia 30 de outubro. Muito bem, informação também importante a respeito do PDT, que também enviou à ALBA um ofício anunciando a mudança de posicionamento da bancada do partido, que agora passa a integrar a bancada da oposição da Casa Legislativa. Vamos mudar de assunto e falar de esporte? Roda a vinheta. Leonardo Costa já está a postos, tem novidade, já falamos aqui do futevôlei lá pelas minhas áreas em Lauro de Freitas, já fiquei contente, porque é uma etapa importantíssima, né, Léo? Que vai movimentar bastante aí essa questão do vôlei e também a economia local, tudo jóia? Justamente, boa noite minha parceira Quintou, né? Como é que vai, Quintou? Fim de semana movimentado futevôlei, a gente começa falando justamente desse evento aí em Lauro de Freitas, viu? A partir desta sexta até domingo, quem gosta de futevôlei terá os olhos voltados para Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana de Salvador, que será a sede da segunda edição do Bahia Open da modalidade. Vamos ver na matéria de Samile Fonseca. Essas duas atletas aqui poderiam até ser a dupla favorita, só que não. Fora da arena são bastante amigas, mas nas partidas são adversárias mesmo. Na primeira edição do Bahia Open de futevôlei, por exemplo, Luara Menezes ocupou o primeiro lugar no pódio de virada e garantiu que em 2022 não terá revanche para a dupla formada por Tamara Moreira, que afirma que veio para vencer. Estava ganhando de 20 a 13, e aí a gente tomou uma virada, o jogo foi 22 a 20. Eu não aceito perder mais, cara, não aguento mais. Um evento desse porte aqui na Bahia, a gente fica muito ansioso para começar logo, um evento gigantesco, com atletas do Brasil todo, né, nessa edição. A primeira edição foi uma edição inesquecível para mim, né, me consagrei campeã, então eu estou com muitas expectativas. Os atletas Thales e Rafael confessaram a boa preparação para o campeonato. Também adversários na arena. Os dois apostam em uma grande final. Tenho certeza que aqui vai ser um espetáculo, né? Frisar aí que a premiação é uma das maiores que teve aqui no estado, né? Tanto para o masculino quanto o feminino. E espero que seja um domingo de bons jogos, né? E espero que eu saia vencedor. Isso, na primeira edição eu acabei positivando na sexta-feira do campeonato. Para essa edição eu estou vindo forte, estou treinando há bastante tempo, de 1 a 2 meses, pesado, então vou dar trabalho. Já deu para perceber que quem for acompanhar o Bahia Open irá assistir grandes partidas, não é mesmo? Todos com a mesma missão, de alcançar um lugar mais alto no pódio. E para a competição, muitos atletas baianos. Na Série C serão 48 duplas, a Série B 28. Tem ainda a disputa feminina com 9 duplas e a masculina com 12 atletas. Para Alex Albergaria, um dos organizadores do evento, esta edição promete bons resultados, principalmente para destacar o esporte que cada vez mais conta com a participação feminina. Então a ideia é sempre fomentar o esporte, valorizando os atletas, tanto feminino como masculino. A premiação é igual para ele e para elas. Então a gente quer sempre valorizar e trazendo esses atletas de fora, a gente aumenta o nível e o espetáculo aqui do evento. A segunda edição do Bahia Open de futevôlei contará com a participação de mais de 300 atletas de diferentes categorias. E olha, garante muita adrenalina, viu? E dessa vez vem inovando. A premiação será unificada entre homens e mulheres na parte financeira e simbólica. Então, contagem regressiva para esse evento maravilhoso, com a premiação igual entre, né, a categoria masculina e feminina, que a gente tem que frisar como é importante a gente estar elevando o esporte a esse nível, principalmente para o feminino, a categoria feminina. As meninas merecem, elas se dedicam iguais a gente, certo? Elas têm o mesmo potencial, elas fazem jogos tão bonitos quanto os nossos, então elas merecem uma premiação à altura.
Bacana, né? Fique ligado na programação da TV Alba para ver os detalhes do campeonato, que será retransmitido no sábado e domingo as competições. Vamos falar de futebol? O Corinthians emprestou o atacante Matheus Davó para o Bahia até o fim da Série B. O jogador de 22 anos está a caminho de Salvador para se apresentar e assinar contrato por toda a temporada. Matheus foi contratado em 2020 pelo Corinthians, que pagou 12,4 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. E o Bahia tenta também a contratação do volante Rony por empréstimo junto ao Corinthians, mas o clube paulista está relutante em liberar. Rebaixados juntos na Série B de 2021, Remo e Vitória serão rivais na primeira rodada da terceira divisão do Campeonato Brasileiro deste ano. As equipes vão medir forças no estádio Baenão, em Belém, a partir das 5 da tarde desse sábado, pelo horário de Brasília. O retrospecto do encontro mostra muito equilíbrio, com 6 triunfos para cada lado e outros 6 empates ao longo de 18 confrontos. A partida deste sábado, então, pode funcionar como tira-teima. Eu vou indo, mas te espero sábado a partir das 10h30 no nosso ME. Até lá! Valeu, Léo. Muito obrigada. Minha gente, hoje, 7 de abril, é Dia do Jornalista, data que foi instituída pela ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, desde 1931, para saudar o trabalho dos profissionais que apuram os fatos, ouvem as fontes para dar a notícia de forma imparcial, mas, acima de tudo, para levar informação do que acontece para você que está em casa. Às vezes, nós somos hostilizados, viu? Mal interpretados, mas no mundo de hoje, que é altamente competitivo e também desigual e coberto aí de inverdades, ainda assim, levar notícia para você que está em casa é o nosso maior prazer e satisfação. Dá uma olhada nessa matéria. 7 de abril é comemorado o Dia do Profissional, que traduz todos os acontecimentos do mundo e transmite, através de notícias, para toda a sociedade. Mais do que transformar os fatos em notícias, nós jornalistas somos responsáveis por perpetuar os fatos em histórias. A data é celebrada em homenagem a Giovanni Battista Libero Badaró, médico e jornalista, assassinado em 1830. Ele foi um dos principais críticos do autoritarismo da monarquia. Foi morto por inimigos políticos em São Paulo há quase 2 séculos. Libero Badaró publicou o artigo no qual reprovava a tese de que os abusos praticados pela imprensa justificam o cerceamento de sua liberdade. Ao longo dos séculos, foram muitas conquistas e dificuldades superadas. Para o Luiz Fernando, por exemplo, a adaptação do jornalismo é uma revolução no tempo. Os desafios são imensos e os desafios começam pela formação. Então, é essencial que nós defendamos a formação, a formatura, a universidade, o diploma, mas também que a gente continue incentivando a troca de informações, a troca, o convívio, esse tipo de agrupamento, esse tipo de convivência, de trabalho coletivo dentro do ambiente do jornalismo. Seja em rádio, TV, impressos, assessoria ou internet. A função do jornalista é a mesma: apurar e informar. O meio digital surgiu com uma grande responsabilidade de desconstruir a linguagem e a velocidade da apuração da notícia. Josinei Santos se apaixonou pela profissão, principalmente na construção da escrita. Se considera um profissional realizado. Quando você se realiza todos os dias naquilo que você se propõe, naquilo que você tem como sonho, eu acho que tudo fica mais leve, inclusive a profissão. Eu tenho esse sonho também de um dia poder ter algo escrito meu. Mas eu deixo, antes disso, como prioridade, eu estar sempre me realizando naquilo o que faço. Compromisso com o serviço público. A informação verdadeira e de qualidade talvez nunca foram tão importantes e revalorizadas como em tempos atuais. Judson Barreto, diretor de fotografia da TV Alba, trabalha com jornalistas há mais de 25 anos. Faz questão de declarar o quanto aprende a cada dia com os profissionais. E aproveitou para parabenizar a todos. Só quero agora, hoje, parabenizar o jornalista pelo fato de ter me ensinado o que eu aprendi até hoje. Isso para mim é que é importante. A luta pela democracia ainda é longa. E as armas como papel,
caneta, câmera, microfone e a voz que faz ressoar para construir uma sociedade cada vez melhor. A democracia precisa do jornalismo e o jornalismo não se faz sem jornalista. Uma data que precisa ser comemorada e cada vez mais fortalecida. Nós, jornalistas, somos responsáveis por perpetuar os acontecimentos na história. Que bacana, adorei a matéria. A nossa colega aqui, Samile Fonseca, em nome de Samile, parabenizo aí todos os nossos colegas jornalistas, não só aqui, né, da nossa Rede Alba de Comunicação, como também a enorme equipe, né, de assessores, de profissionais da comunicação impressa, que fazem parte aqui da Assembleia Legislativa da Bahia e de todos os outros canais de comunicação aqui do nosso estado, do nosso país, que realmente tem essa importante missão, gente, de levar conhecimento para as pessoas. E conhecimento é poder. Agora é hora da nossa agenda cultural para você programar o seu final de semana bem divertido, hein? Tem shows, tem dança, tem exposição. Preparados? Se inspire aí. A dica da nossa agenda cultural desta semana começa com o show do cantor e compositor baiano Baco Exu do Blues, que vai fazer o lançamento do seu disco que fala sobre a forma de receber e dar afeto de um homem preto. Bacana, né? Nesta sexta-feira, às 7 da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, aqui em Salvador, os ingressos variam entre R$ 50 a R$ 180. Também nesta sexta-feira, a capital baiana vai receber uma exposição das obras de Van Gogh e impressionistas. A mostra faz parte do Mundo Encantado das Luzes, que será instalada em um shopping da capital. No local, o visitante fará uma viagem pelo grandioso universo das obras de Van Gogh, com telas como a famosa Noite Estrelada, além dos variados autorretratos que ele fez e dos quadros que têm girassóis como protagonistas. A entrada na Expo varia de R$ 30 a R$ 60. E agora uma programação para os amantes da dança. A companhia de Débora Cooker se apresenta em Salvador com seu novo espetáculo nomeado de A Cura, com apresentações neste sábado e também no domingo na sala principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 180 e estão à venda na bilheteria do teatro. Quem também se apresenta no TCA neste fim de semana é o paraibano Alceu Valença, um dos maiores intérpretes da nossa música popular brasileira. No show A Anunciação, além da música tema do espetáculo, Alceu vai relembrar grandes sucessos de carreira, como Tropicana, La Belle de Jour e Moça Bonita. Os bilhetes para esse show imperdível saem a partir de R$ 70. Bom fim de semana para você e aproveite! Eu já escuto os teus sinais. Todo mundo se sacudindo, lembrando também que vai ter o Bloco do Silva. Silva com essas excelentes interpretações também é uma ótima pedida para o seu final de semana, que graças a Deus está variadíssimo aqui na nossa capital baiana. Espero que a gente tenha levado para você ótimas dicas e que você se programe, aproveite com toda a moderação. Nosso Alba Notícias de hoje fica por aqui. Para rever essa edição na íntegra, é só acessar o nosso canal TV Alba no YouTube ou assistir aqui mesmo na TV a reprise do AN todos os dias às 7 da manhã. Você também pode acompanhar toda a nossa programação nas redes sociais, nossas páginas no Instagram e Facebook, ou ainda pelo site al.ba.gov.br. Uma ótima noite para você, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, no resumo da semana, aqui na nossa TV Alba. Tchau, tchau.